Converte TV apresenta o programa Dorcas, Levanta-te, com a missionária Ana Luzia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira, programa Dorcas Levanta-te, na TV Converte. Amados, nesta tarde vamos estar falando mais uma vez a palavra do Senhor. Estamos numa maratona e com isso o episódio sobre a alma, né? Estamos no Setembro Amarelo, mas declarando e profetizando sobre as vidas, que vai haver vida e não morte, não suicídio. Mas nesta tarde vamos orar, né, amados? Vamos declarar que o Senhor nesta tarde vai fazer uma grande obra na sua vida. O Senhor nesta tarde quer falar através do testemunho que eu vou estar trazendo sobre a minha vida. 2 anos do programa Dorcas aqui na Converte, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi o qual o Senhor colocou no meu coração. E Deus tem feito grandes coisas, amado. Resgatado vidas, né, restaurado vidas por todo o Brasil e países afora. Aonde chega esta comunicação, pessoas estão sendo edificadas. Porque aqui, amados, é um canal para vidas, né, amados, para alcançar vidas. O maior intuito é esse, né? Então, nesta tarde vamos orar, neste minutinho, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor comece aí, amados, a fazer no seu coração aquela obra que Ele quer fazer. Tirar todo o coração, amados, de pedra e colocar um coração de carne. O Espírito Santo de Deus dentro de vós, que vai fazer toda a diferença. E você vai conhecer a verdade e ela vos libertará. Amém? Pai Santo, Pai querido, nesta tarde eu quero te engrandecer, te glorificar e exaltar. Quero apresentar o nosso Brasil diante do Senhor. Quero apresentar a nossa cidade, Aracaju, nosso estado de Sergipe. Pai Santo, Pai querido, eu quero apresentar a TV Converte nas tuas mãos. A vida do pastor Jorge, fortalece o Pai cada vez mais. Oh Pai, a cada ouvinte desta programação, Senhor Deus, que tem sido edificada. Oh Pai, nós temos entrado, Senhor Deus, em cada, Senhor Deus, lá. Oh Pai, vidas têm sido edificadas, famílias, filhos, crianças, curas, libertação, restauração. Oh Pai Santo, Pai querido, eu quero nesta tarde, oh, declarar, Senhor Deus, que o Senhor é maravilhoso, soberano. Oh Pai, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Oh Pai, foi através, Senhor Deus, oh Pai, do Senhor, Pai, que me escolheu, não eu te escolhi, que o Senhor fez uma grande obra na minha vida, Pai. Oh, libertou a minha alma. Oh, Senhor Deus, curou, Senhor Deus, aquilo que precisava ser curado. Oh, Pai, restaurou, restituiu. E hoje, Senhor Deus, estou aqui, Senhor Deus, para, através do que o Senhor fez na minha vida, Senhor, alcançar outras vidas, Pai, por gratidão ao Senhor. É o maior presente, Pai, que eu posso te dar, Senhor Deus, e devolver, Pai, porque não há preço, Senhor, que eu possa entregar em Tuas mãos, Senhor, pelo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Oh, Pai, a maior coisa que eu posso fazer, Senhor, é entrar no inferno, Senhor. Oh, Pai, entrar em lugares, Senhor, onde ninguém quer ir, Pai, e resgatar vidas para o Teu reino. Oh, Pai, eu sei que o Senhor, Pai, como o Senhor disse para Pedro, se Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Oh, Pai, o Senhor restaurou Pedro e ainda disse para ele que ele, Senhor, resgatasse, que ele sim, oh Pai, fosse atrás das ovelhas. Oh Pai, é por este amor, Senhor Deus, por te amar, que eu digo, eis-me aqui, Senhor Deus, para ir, oh Pai, onde o Senhor me enviar, Senhor Deus, para resgatar vidas, para curar vidas, Senhor, oh, e libertar do cativeiro de Satanás. E nesta tarde, Pai, eu quero agradecer por minha família, por minha casa, oh, Senhor Deus, por cada intercessora, a pastora Rose, pessoas, Senhor Deus, que entraram na minha vida e fizeram uma grande obra, Senhor, e ainda continua comigo, Senhor, oh, Pai, honrando o meu ministério, aquilo que o Senhor me chamou para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, estamos aqui, né? O fundo aqui da programação, o lago da Orla de Atalaia de Aracaju, aqui da cidade de Aracaju. Lá está o símbolo da Converte, glórias ao Senhor. Né? Amados, a semana passada, estamos nesse mês de Setembro Amarelo, falando sobre a Maratona da Alma. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Esteja ligadinho, porque eu vou ser bem breve na palavra. Em seguida eu vou estar contando o meu testemunho. Você vai conhecer o que Deus fez na minha vida, a obra. E eu quero te dizer, amado, para o Senhor nada é impossível.
viu? Tudo é possível aquele que crê. Se você está crendo na libertação de alguém da sua família, na sua libertação, na libertação do seu esposo, de quem quer que seja, de um amigo, alguém que você ama, amados, creia. Porque só oração, a intercessão, amados, pode entrar nos corações e quebrar, ou esmiuçar, a unção esmiuça. E essa unção despedaça todo o jugo. E quando o jugo sai, a presença do Senhor entra e faz toda a diferença. Amados, aqui, a semana passada foi o episódio, né? O primeiro episódio, Maratona da Alma. E falamos da baixa autoestima. Amados, e isso desencadeia, com essas consequências, uma depressão. Depois de uma depressão, uma opressão maligna. E eu quero dizer, amado, que nem toda depressão é demônio. Existe sim a depressão, ela entra por situações, coisas que acontecem, que já vem muitas das vezes da infância, não é tratado. Quando o homem ele chega em certas situações, amada, aí vem a depressão, depois a opressão maligna, aí sim o diabo entra através dessas doenças, dessa doença, e aí, amados, depois vem o que? O que acontece? O suicídio. E nesse segundo episódio eu vou falar da tristeza profunda. E, amados, eu quero que você já abra aí. Eu vou trazer aqui um plano de fundo, no caso, para esta palavra, mas eu vou entrar no livro de Ruth. Mas eu quero aqui os Salmos 43, versículo 5. Louvado seja Deus. E aqui o salmista, ele fala o seguinte. Salmos 43, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Uma pergunta. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança. Aí diz assim, põe a sua esperança em Deus. Já é uma afirmação. Pois ainda o louvarei e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amados, a depressão é algo tão sério que muitas pessoas tomam medicação, fazem terapia, mas, amados, eu fico nessa parte B, vamos se dizer assim. Pois ainda eu louvarei, e assim eu já estou profetizando para a sua vida que está passando por isso. Baixa autoestima. Estamos no segundo episódio, tristeza profunda. Se você está assim, tristeza todos temos, amados. Nós somos pessoas falhas, não estamos no corpo glorioso. Nós ficamos tristes. Mas eu quero falar, tristeza profunda é uma pessoa que ela só vive triste. E a cada dia essa tristeza vai aumentando, vai aumentando. Essa pessoa ela vai se afastando, essa pessoa vai se anulando. Essa pessoa ela não fica em meio a pessoas. Ela só quer estar só. Aquilo que lhe trazia alegria não traz mais alegria, só traz tristeza. Se ela gostava de viajar e ela vai para uma viagem, aquele lugar nada vai ficar bom para ela, só traz tristeza. Se ela gostava antes de ficar no meio de ambiente e ela gostava de festa, de coisas, isso não vai lhe trazer mais alegria. Ela vai, quando chega lá, essa tristeza o persegue. Então é uma tristeza profunda, ela já está na sua alma. E aí, amados, nessa tarde, aí diz assim, pois eu ainda o louvarei, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amados, é muito forte. Então, nesta tarde eu quero aqui ir para o livro de Ruth, e vamos falar desta mulher de Belém, vamos falar um pouco sobre Ruth. Ruth, ela se encontrou nessa situação. Amados, para Ruth estar nessa tristeza, ao ponto dela dizer, não me chame de Noemi. Eu estou aqui falando do livro de Ruth, mas eu quero falar de Noemi. E aí ela chega e diz, não me chama de Noemi, porque estou amarga. Ao ponto de ela dizer que Deus trouxe aquela amargura para a alma dela. E vamos aqui só um minutinho, deixa eu entrar aqui, que eu já disse a algumas pessoas que hoje eu vou estar contando meu testemunho, até amigas, irmãs que Deus tem colocado na minha vida. E elas ainda, amados, não partilhei um pouco do testemunho que Deus fez na minha vida. Então, nessa tarde eu vou estar aqui, eu já disse, eu vou estar passando e você vai estar assistindo o meu testemunho. É muito forte. Eu sei que, amados, não é fácil para falar o que eu vou falar aqui nesta tarde. Você vai olhar assim para mim, missionário, você já passou por tudo isso. Amados, passei por tudo isso. Mas o Senhor foi bom. E o Senhor me tirou do lamaçal.
e pôs um novo cântico na minha boca. E hoje, amados, é só alegria. Vem as coisas, mas é alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, já passei aqui para algumas irmãs que eu disse que ia passar sobre o testemunho, né? Em nome do Senhor Jesus. E eu sei que Deus ele vai fazer uma grande obra. Então, vamos para você entender um pouco. Eu vou resumir aqui sobre Noemi, né? O livro de Ruth 1, do 1 ao 5. E na época dos juízes houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, com a sua mulher e seus dois filhos foram para algum lugar, né? Para umas terras de Moabe. E o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus dois filhos, Malom e Quilion. E eram eufrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e lá ficaram. E sucedeu, amados, que morreu Elimeleque, o esposo de Noemi. Passado-se um tempo, seus filhos casaram com mulheres moabitas, uma órfã e a outra Ruth. Né? E depois desses acontecimentos, morreu também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha e sem seus dois filhos, e sem o seu marido. Amados, a Noemi estava enfrentando um luto. Agora do esposo, repara, a mulher sai de um lugar, da Belém, que é casa do pão, e ela vai para a cidade de Moabe. Chegando lá, né, teve pão, mas, amados, teve morte, teve luto. E aqui eu vou para aqui já pular, para a gente ser bem breve, para Ruth 1:13. E ela decide voltar para Belém, né? Vou estar resumindo aqui. E em seguida ela vai com suas duas noras. Elas insistem em ir, mas elas dizem: filhas, fiquem, volte para a sua terra, volte para os seus deuses. Poderia eu ainda abrir a minha madre e dar novos filhos para você, e ainda assim vocês esperariam? Mas a Noemi, ela chega a dizer assim para suas duas noras: iriam vocês esperar, aqui Ruth 1:13, até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha, amada, a situação da tristeza na alma, a profundidade que esta mulher, Noemi, se encontrava. Ao ponto dela dizer, porque as mulheres eram novas, não tinham filhos, poderiam casar, poderiam construir, mas para ela não, amados, acabou. A mulher naquela idade, já senhora, acabou-se morrendo seu esposo, seus dois filhos, sua herança, porque filhos são herança do Senhor. E aí, amados, essa mulher está assim amarga. Agora eu vou pular para Ruth 1:19 ao 21, que diz assim a palavra de Deus. Prosseguiu, pois, as duas até Belém. Aqui já Orfa volta e Ruth segue caminho com Noemi. E aí diz assim: prosseguiu, pois, as duas, aqui Ruth e Noemi, para Belém. E ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Uma perguntava para a outra. Imagina-se. Amados, como as pessoas não deviam estar reconhecendo o semblante da Noemi. Perguntaram às mulheres, mas ela respondeu: não me chame de Noemi, melhor que me chame de Mara, pois Todo-Poderoso tornou-se a minha vida muito amarga. Amadas, uma pessoa amarga. A alma está amarga, está entristecida. Tristeza profunda, essa pessoa está amarga. E nesta tarde eu quero dizer para você, quantas pessoas assistindo essa programação não está amarga. Uma tristeza profunda, amada, amargurada da vida, como se diz, né? E aqui, amados, eu quero dizer para você, não importa o que você passou. Eu estou falando aqui de Ruth. Tem várias passagens na Bíblia de homens da fé que se esconderam na caverna, se entristeceram. Mas, amados, me vê esta mulher. E um pouco eu me identifico com Noemi, em partes, né? E aí, amados, veja essa mulher. Ela estava amarga, ao ponto dela dizer: o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Eu não me chame Noemi, me chame de Mara, amarga. A tristeza profunda que estava na vida de Noemi. O luto profundo, não de uma, não de duas, de 3 pessoas. Tudo da mesma família. Amados, a família de Noemi acabou-se. Acabou-se. Mas nessa tarde eu tenho algo para dizer ao teu coração.
não importa o que você passou, a tristeza profunda, amado, é algo na sua vida que percorre. E se você, tem gente que por essa tristeza profunda já está numa depressão. E tem pessoas, amado, que já está caminhando para uma depressão. Eu quero aqui profetizar nesta tarde para os que estão com depressão. Deus pode sim todas as coisas e Ele pode mudar a sua história. Ele pode, amados, curar essa tristeza. Ele pode sim tirar essa depressão, libertar deste cativeiro de remédios, de tristeza profunda, de baixa autoestima. E também as pessoas que já estão nesse processo, ainda não estão numa depressão, não estão com remédios, mas estão caminhando para isso. E, amados, aqui fala-se sobre esta mulher Noemi. E aqui trazendo para o tempo de hoje, Noemi, vamos se dizer que Noemi ali estava uma mulher já depressiva. Ela já se titulou como Mara, amarga. Mas nessa tarde, amado, eu quero ler aqui o que foi que Deus fez na vida de Ruth, ou de Noemi, através de sua nora Ruth. Amados, ao ponto de como aquela mulher voltou para Belém. O que Deus fez na vida dela e pode fazer na sua vida. Ruth 4, do 14 ao 17. As mulheres disseram a Noemi, aqui já eram as mulheres de Belém, da cidade: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o Senhor, o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida. Aqui, Ruth, já tinha se casado, já tinha tido um filho. E a história toda mudou de Noemi e Ruth. E o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Olha, amados, eu quero te dizer nesta tarde, eu não sei a sua dor, eu não sei o seu trauma, eu não sei o que você passou na sua vida, mas eu quero dizer, amados, que diante do seu luto, da sua tristeza profunda, o Senhor pode enviar alguém para ficar ao seu lado como Ruth, lhe amar, como Deus lhe amou, como Jesus lhe amou, e pegar junto com você nesse processo e estender a mão, como Jesus, se estivesse aqui, ele ergueria a mão para te ajudar. Mas, amados, aqui o que é que acontece? Noemi pôs o menino no colo, aqui no 16, Ruth 4:16, e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança, olha, amados, que alvoroço, celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Oh, amados, veja o processo. A mulher sai de Belém, casa do pão. A mulher vai para morar lá em Moabe. Lá chega lá, seu esposo morre. Em seguida, os seus filhos casam com mulheres moabitas. Tudo fora do propósito, um embaraço. Tudo embaraçado. Em seguida, os seus filhos morrem. E aí ela decide, fica sabendo, vou voltar para minha cidade. Já não estava mais passando fome, Belém. E aí ela decide voltar. Uma das noras não quer a barra, não quer pegar junto. É normal, no processo. Muitos voltarem, não estenderam as mãos, mas Deus deixou Ruth. E foi uma moabita. Amou e disse: olha, onde fores eu irei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E assim foi. Aquela mulher chega lá, traz cumprimento para Noemi, sua sogra, e para ela também. Casa-se com um homem lá de Boaz, dono daquela plantação, o qual ela foi ali pegar o resto da plantação. E aí, amada, em seguida, casa-se com esse homem, o fazendeiro, o resgatador, que era, no caso, parente da Noemi, mas ela não sabia. E, amado, toda a história de Noemi é mudada. E Deus quer mudar a sua história. Como mudou de Noemi. De um luto, amado, de uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Você já imaginou, meu irmão? Você aí com sua família, seu esposo, tudo vai bem.
Estamos passando necessidade, não tem emprego nessa cidade, nesse estado, vamos para outro estado, vai dar tudo bem, lá está tendo suprimento. E elas chegaram naquele lugar, em Moabe, e houve-se realmente um alimento. Mas, amados, algo aconteceu terrível. Houve mortes. E aquela mulher se volta em seu luto, com tristeza na alma. Mas, amados, o Senhor mudou a história dela. Porque nesta tarde, eu quero declarar sobre a sua vida, como, amados, Boaz, representando o resgatador. Eu quero dizer para vocês, Jesus Cristo, o resgatador, nesta tarde, Ele quer entrar na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer tirar toda a opressão. Ele quer tirar toda a baixa autoestima, toda a tristeza profunda. E eu quero declarar sobre a sua vida, não vai haver depressão. Não vai haver depressão. Você não vai declinar, mas você vai se levantar. Você vai se erguer. E Deus, Ele vai mudar a sua história, vai mudar o seu cativeiro. Ao ponto, amados, ao ponto, amado, na cidade onde você mora, no bairro, no conjunto, na comunidade, haver um alvoroço. De o povo dizer, quem era? Noemi? De o povo dizer agora, olha, começar a expandir, dizer, olha, ela era assim, agora ela está assim. Olha, ela estava assim em luto, depressiva, amarga, triste, abatida. E Deus mudou o cativeiro. Amado, porque o Senhor Jesus, Ele faz assim. Ele diz que todos pecaram. Todos. Não existe um. Amados, não existe um na terra. Nenhum que não pecou. Talvez o seu pecado seja bem pequenininho. Você é um mentiroso. Mente de vez em quando. Mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram, amados. Todos. E ainda eu quero dizer mais um versículo para você. A Bíblia vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus, amado. É para quem crê. E o poder de Deus, amado, ele é como você pegar algo e quebrar. Você pega a cola e aquilo pode até, amado, voltar a se tornar um copo. Você quebra um copo. Ele quebrou em partes. Você bota uma cola, um super bond, ele volta ao normal. Mas, amados, quando o Senhor, a unção do Senhor chega sobre a sua vida, Ele despedaça. Sabe o que é que acontece? É como pegar um martelo bem pesado, largar nesse copo aqui. Amados, ele vai ficar todo em pedacinho, farofinhas do copo. Não tem mais como voltar a ser o velho homem, a velha natureza. Quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do homem ou da mulher, que dá lugar, que crê, que acredita no poder de Deus, ele despedaça todo o jugo. Amém? Louvado seja Deus. E aí, amados, eu quero fechar aqui, só para terminar, o Salmo 126, eu já vou contar o que Deus fez na minha vida. Vai compartilhando com seu vizinho, seu amigo, aquela pessoa que está embaraçada, aquela pessoa que está no vício, aquela pessoa, amado, que você diz assim, meu Deus, não tem jeito sim. O Senhor, amados, tem jeito sim. Com o Senhor tem. Na carne não tem não, mas com o Senhor tem. E eu vou ler o Salmo 126, que é o que o Senhor quer fazer na sua vida, como fez na vida de Noemi. E diz assim o Salmo 126: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Você é o povo do Senhor escolhido. É assim que Deus quer fazer. E coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus quer deixar você alegre. E o Senhor restaura-lhe, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam, louvado seja Deus, com lágrimas, com cantos de alegrias colherão.
e aqueles que saem chorando, enquanto lança a sua semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo nos seus feixes. Você crê nesse mistério, meu irmão? O seu choro, a sua peleja, com esse homem embriagado, com esse homem no vício das drogas, com esse homem na prostituição, com essa filha trabalhosa, desobediente, com esse filho nos vícios da droga, da prostituição, com esse pai ou mãe, não sei a situação em que estado se encontra, ou de pai para filho, de filhos para pai. Amados, não sei a situação que encontra o seu ente querido, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho que tanto você ama. Eu não sei a situação dele, mas eu quero te dizer que o poder de Deus, amados, o Senhor é poderoso para desfazer as obras de Satanás. E foi para isso que o Senhor Jesus, ele foi naquela cruz. Não foi pelos santos, porque nenhum santo se encontrou sobre a terra. Mas ele disse, todos foram destituídos da glória de Deus. E é preciso que o homem, ele se volte para o Senhor. Ele se volte, amado, e ele reconheça o Senhorzinho do Senhor Jesus. Reconheça que ele precisa de um Salvador, que ele é um pecador, como diz Romanos 10, 9. Com o coração se crê para a justiça. No 10:10 de Romanos diz, mas com a boca se confessa para a salvação. E amados, eu quero ler aqui Romanos 1, 16. E vou iniciar o meu testemunho. Estejam ligados, é muito forte. Olha, diz assim, Romanos 1, 16. E vou ler Romanos 8, 1. Romanos 1, 16 diz assim, e eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É muito forte. E aí eu vou para Romanos 8:1, que diz assim, porque agora não há condenação mais para quem estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque a letra mata, a letra é a lei, mas o Espírito vivifica. Porque, amado, se eu fosse encontrada na situação que eu estava, era para a morte. A lei mata, mas o Espírito vivifica. E ainda vou ler assim, ainda 2 Coríntios, me veio essa palavra. 2 Coríntios 5:17, que diz assim a palavra do grande eu sou. Louvado seja Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí? Eu estou em Cristo. É nova criação. Amados, para você ser uma nova criação, você tem que nascer em Cristo. Porque antes de você aceitar Cristo, você só é uma criatura. Mas Ele quer fazer uma nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgirão novas todas as coisas. E amados, eu quero nesta tarde engrandecer, glorificar e exaltar o nome do grande eu sou. Porque só o Senhor, amados, para me tirar de onde Ele me tirou. Eu quero aqui resumir o máximo, para estar orando por você. E nesta tarde eu sei que você vai ser edificado em nome do Senhor Jesus. Você olha assim para mim. Você olha aqui nesta programação. Amados, eu sei que até os de perto, como aconteceu com Jesus, muitas das vezes não somos honrados. E a honra não queremos para nós. A honra é para Jesus. Muitas das vezes, amados, coisas não podem operar. Porque como Jesus, ali no seu lugar, amados, muitos diziam, quem pode sair alguma coisa de Nazaré? E amados, não vai ser diferente de nós. Mas, amados, eu quero dizer para você, a minha infância não foi muito boa. Eu não tive pai. Eu vim de uma família toda embaraçada. Amados, toda embaraçada.
Inclusive hoje, aqui nesse Conjunto Augusto Franco, onde hoje eu faço o programa, que o Senhor me trouxe aqui, eu tive o desejo, Deus me trouxe para longe, de onde eu moro. E eu morava em uma cidade, da cidade de Aracaju, um bairro, no caso, da cidade de Aracaju. E minha mãe decide sair daquele bairro, 18 do Forte, na Baixa da Cachorrinha. Pense que lugar. E minha mãe disse, eu não quero criar minha filha aqui, vou levar para outro lugar. E trouxe para o conjunto habitacional, o Conjunto Augusto Franco. Mas eu nova, mas morando nesse conjunto, esse conjunto habitacional, estava se construindo esse conjunto. E há anos atrás, muitos anos atrás, amado, eu vivia em uma família onde morava minha avó, uma tia, os filhos dela, minha mãe. Minha mãe saía para trabalhar. Então minha mãe, amados, ela supria a minha vida com coisas, em vez de carinho, de palavra, de amor. Eu também hoje, amados, eu reconheço, ela nunca teve isso. Então a pessoa só dá o que ela tem. Por muito tempo eu não entendi isso. E aí, amados, eu andava na casa de um, na casa de vizinho, de outro. E, amados, eu morava com uma tia que só vivia em desavença com a minha mãe. E eu não sei por que eu não entendia. Minha mãe saía para trabalhar porque tinha que suprir a casa, não tinha um cabeça que ordenasse a casa, uma autoridade. E, amados, eu passava poucos bocados com essa minha tia. Às vezes eu sentava para comer, essa tia dizia que ia furar meus olhos. Ela tinha tanta raiva dos meus cabelos, que eu não sei o que é que ela tinha um mistério com esses cabelos. Ela às vezes só pegava nos meus cabelos para me judiar, me bater. Mas quando minha mãe estava, era como se nada acontecesse. Ela tinha muito ódio, muita raiva. E eu lembro mais que ela andava com algumas pessoas, que hoje eu entendo que era o centro de candomblé. E quando eu ia visitar minha tia nessa casa, ela já não estava mais conosco. Eu lembro que ela dizia, eu vou rezar por você. Você está muito carregada, uma menina carregada. E mas naquele momento ela fazia aquelas orações, com aqueles banhos, com aqueles negócios. Eu não entendia nada. Na verdade, ela estava consagrando a minha vida. E quando ela tinha raiva, mas ela dizia todas as palavras que você poderia imaginar. E eu fui crescendo, amados, com a idade de 9 para 10 anos. Eu tinha um vizinho que tentou me aliciar. E naquilo houve um despertamento sexual na minha vida. Foi o que trouxe esse abuso. E passado esse abuso, eu comecei eu sentia que eu era uma criança incomodada, inquieta, agoniada. Eu não entendia o porquê. E aqui nesse Conjunto Augusto Franco, comecei a namorar cedo, muito nova. Né? Minha mãe trabalhava, o tempo que ela podia, às vezes ela ia atrás de mim. E chegou o tempo que minha mãe casou com uma pessoa. Foi morar com um homem. E aí eu comecei a ver as atitudes de minha mãe comigo, porque eu já estava dando trabalho na adolescência. E aí minha mãe dizia, olha, se eu soubesse, eu tinha dado essa menina. Eram as palavras, e aquelas palavras, amada, entrou no meu coração. Aquelas palavras começaram a entrar no meu coração. E aí eu vivia dizendo, olha, um dia eu saio dessa casa, um dia eu vou ver minha vida, um dia eu vou mudar minha história. Mas, amados, tinha algo que desde a minha adolescência, eu com 13 anos de idade, eu tinha algo na minha alma, uma tristeza tão profunda que eu não entendia. Eu não entendia essa tristeza. E aí eu dizia, eu vou casar, olha, eu estou nova. Eu não pensava nem, eu estudava por eu estudar, mas eu pensava era em casar, para sair daquela situação. E aí eu fui morar com minha mãe se desligou da minha avó, daquela família, foi morar com este homem. E eu via, amados, o desprezo, mas também não era à toa. Eu estava numa fase que eu dava trabalho. Eu saía, ia para os precajos da vida, eu ia para os pagodes da vida. Então, amados, eu muito nova, eu amadureci muito em tudo. E aí, passado-se o tempo, e uma pessoa apareceu na minha vida. E aí, amados, essa pessoa se amou mesmo, não foi paixão, não foi gostar, e ele logo quis casar comigo. E eu casei muito nova, com 17 anos. E essa tristeza acompanhava a minha vida. E eu casei muito nova, com 17 anos eu já estava morando, não entendia nada de casamento, mas era um refúgio para sair daquela situação, daquela família, daquela casa. E fui morar. Eu com 20 anos, eu tive meu primeiro filho. E aí, amados, essa tristeza na alma, algo assim que eu não entendia. E tudo que eu aprendi com minha avó na igreja católica, minha avó era zeladora da igreja aqui do Augusto Franco. Então, quando minha avó ia arrumar, limpar a igreja, ela sempre me levava. E minha avó sempre me ensinava a reverência no altar, né? Porque para subir no altar, para botar as flores naturais, essas coisas, minha avó sempre dizia, tira a sandália, aqui é altar santo. E amados, aquilo que minha avó me ensinou, às vezes de uma forma talvez errada. Mas
algo que, num momento difícil da minha vida, eu chamava por Deus. E eu falava muito, Deus, por que essa tristeza? Foi quando um dia eu pedi ao meu esposo, me leve numa igreja que eu vi na televisão. E aí eu entrei na igreja, eu faço questão de falar, mas fale mal quem quiser. Mas eu entrei na Igreja Universal do Reino de Deus. Foi na Igreja Universal. Amado, naquela igreja eu entrei. Os pastores lá sempre estão auxiliando, oraram por mim. Eu senti aliviada. Em seguida eu comecei a falar com meu esposo. Aí foi bom, foi bênção. E passado-se um tempo, meu esposo também estava numa situação, foi para a Igreja Universal. E lá decidimos nos batizar nas águas. Aceitamos Jesus, naquela coisa. Mas só foi por um tempo. E aí, voltamos para nossas vidas, as coisas melhoraram. Ficou um tempo bem, eu tive meu filho. Mas nada estava resolvido. Porque aquela tristeza, coisas de infância, é o que esse mês eu estou falando, enfatizando para vocês. Sobre a depressão, sobre a tristeza, sobre coisas que acontecem que não é de uma noite para o dia. Amanheci hoje, estou com depressão, estou depressiva. Não, mas são coisas que vêm na vida da pessoa. E aí, amados, veio meu filho. E aí aquele casamento, que antes eu achava que ia ser um refúgio, ali foi uma tortura em partes. Brigávamos muito, houve traição da parte dele, houve traição da minha parte. E Deus, amados, pela misericórdia, eu creio pela obra que Deus tinha na minha vida, Deus sempre enviava missionários no meu lar. Amados, o que você puder imaginar de convites de igreja, eu por educação ia. Sempre Deus enviava missionários no meu lar e eu ia para esse lugar. Amados, chegou numa situação que o nosso casamento já estava, não tinha jeito. E a minha petição ao Senhor era, Deus, muda a minha história. Pai, eu não tenho mãe, eu não tenho família, eu não tenho ninguém por mim. Deus, muda a minha história. Era a minha vida que eu só vivia falando isso. E mais uma vez, por mim mesmo, eu decidi entrar numa igreja de campanha. Estava tendo uma campanha na igreja e eu entrei pelas portas dessa igreja. Não foi a Universal, foi outra igreja. E aí, amados, eu dizia bem assim, meu Deus, todo pastor é ladrão, só pede dinheiro. Mas naquele momento, amados, eu disse assim, Senhor, olhe, se esse homem está falando a verdade, Deus, eu vou pegar esse envelope, eu vou devolver esse dinheiro e eu sei que minha vida vai mudar. Mas se não for, eu nunca mais entro numa igreja. Amados, entrei naquela igreja, peguei aquele envelope. Não foi pouco tempo. As portas se abriram, eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar. E eu disse, agora eu vou mudar minha história. Eu vou me separar, vou começar a minha vida do zero. E eu começava a ir para aquela igreja, comecei a ir. Mas, amados, naquela mesma empresa, durante um ano, eu fui promovida a 3 vezes. Uma que eu era só para passar um mês, eu fiquei efetiva. Já foi uma promoção, uma grande promoção. Em seguida, fui promovida o primeiro ano dela. Depois, a outro setor de novo, que era um cargo que ganhava um pouco a mais. E nisso, amados, eu disse, eu vou me sair desse relacionamento. E, amados, eu lembro que uma vez, houve um convite de um amigo do meu esposo, numa igreja, Assembleia de Deus, Madureira, Ministério de Madureira. E aí, amados, quando eu estava naquela igreja, era encerramento de círculo de oração. E, amados, tinha uma senhorinha que ela veio de São Paulo, uma missionária. E, amados, quando aquela mulher começou a falar, disse, olha, ela começou a falar a minha vida, coisas que só eu, Deus, sei, ao ponto do meu esposo estar me cutucando. E aquela mulher, olha, tem uma mulher aqui. E Deus diz assim, você vem aqui hoje, porque o diabo tem uma fúria muito grande. Já era para você ter morrido. Mas Deus tem uma obra na sua vida. Olha, Deus já revelou o seu nome. Mas Deus não é Deus de envergonhar ninguém. Vem aqui. E, amados, eu fui aos prantos naquela igreja. Aceitei Jesus. E mais uma vez, pronto, saí daquela igreja e não fui mais. Passados-se os tempos, amados. E a situação no nosso casamento. E eu disse, olha, eu vou viver minha vida. Já estava nessa empresa. E eu disse bem assim para ele, eu disse, olha, eu não quero mais, eu vou viver minha vida. E aí, amados, eu comecei a decidir, comecei a trabalhar, o meu foco era trabalho. Na igreja, não estava nem mais indo. E aí, amados, naquele momento, eu batendo meta, viajando, ganhando promoções, ganhando coisas na empresa. E eu comprei o meu carro, meu primeiro carro, eu disse, Senhor Jesus, o Senhor está me honrando. Nunca me esquecia de Deus, mas não estava mais indo para a igreja. E aí, amados, eu ia para as festas,
E nesse meio tempo, amados, apareceu uma pessoa maravilhosa na minha vida. Em parte, foi uma pessoa que teve palavras de autoestima para a minha vida. Foi alguém que me trouxe o desejo de voltar a estudar, de se formar, fazer faculdade. E muitas coisas começaram a brilhar nos meus olhos. Mas Deus tinha um plano maior. E, amados, essa pessoa, ela tinha um caso com outra pessoa, que há 8 anos ela tinha do mesmo sexo. E do nada, amados, quando eu vi, eu já estava gostando dessa pessoa. E aí eu cheguei para o meu esposo e disse, olha, agora eu vou ver minha vida. E, amados, fui morar nesse apartamento, a gente foi morar lá, dividindo apartamento. Tinha outra pessoa, outra amiga. E quando eu vi, eu já estava em um relacionamento com essa pessoa. E meu intuito agora era comprar o meu apartamento, trazer meu filho para morar comigo e viver minha vida. E eu andava, amados, em bar gays, boate gays. E aí eu disse, eu não quero mais, eu já fui muito machucada, sofri muito nesse casamento. E eu agora vou viver com a mulher, eu vou morar com a mulher. Mas, amados, Deus tinha uma obra na minha vida. E eu me lembro que eu estava muito fumando, bebendo, na vida errante, amados. E foi naquele momento que eu lembro que minha mãe tinha tempo que minha mãe não falava comigo. E, amados, nesse dia eu cheguei de uma boate, eu tinha bebido muito, fumado. E eu lembro que eu morava nesse apartamento. E uma voz muito forte em mim vinha, olha, sua vida não vale nada. Veja, sua mãe não lhe liga, você não tem pai. E aquela voz. E aí, amados, a voz dizia assim para mim, se joguem, olha, se joguem. E essa voz, toda vez que eu bebia, que eu voltava desses lugares, esses demônios mandavam eu pular. E eu chegava assim, quando eu chegava assim, para fumar um cigarro na janela do apartamento, aquelas vozes vinham, e eu fumava, eu lembro que eu fumava, era uma carteira de cigarro, e eu naquela vida errante, tudo, vivendo minha vida. E, amados, eu lembro que um dia minha mãe me ligou, até achei estranho, e ela disse, minha filha, como você está? Eu digo, não, minha mãe, estou bem, estou aqui vivendo minha vida. E ela dizia bem assim para mim, ela disse, olha, minha filha, eu tive um sonho tão horrível com você, disse que você toda esquartejada. Amados, Deus permitiu dar aquele sonho para minha mãe, porque tinha semanas que o diabo, ele estava agindo na minha mente, pule, sua vida não vale nada, você não vale nada, ninguém te liga, ninguém gosta de você. E aí, amados, continuei. E uma certa vez, eu estava nesse dia tão angustiada, mas tão triste na alma, tão profundamente. E nesse dia eu fui de ônibus para a empresa. E eu estava numa avenida que passava carros, né? Não tinha pessoas passando, era mais carro, uma avenida bem longa. E, amados, naquele dia eu estava falando tanto com Deus. Eu não estava em Deus, mas eu estava falando com Deus. E eu dizendo, Deus, eu não sei o que eu faço na minha vida, que vontade de sumir, me mate. Olha aquelas conversas com Deus. E passou um homem parecendo até um morador de rua, pelos trajes dele. E ele olhou para mim, apontou o dedo e disse bem assim, Deus está contigo, Ele está no controle. E aí eu olhei para um lado, naquela avenida enorme, e olhei se vinha um ônibus, e não vinha um ônibus. E eu olhei para o outro lado, o homem sumiu. Eu não sei até hoje esse mistério. E aí, amados, fui para o meu trabalho, e naqueles dias eu estava muito entristecida. Aí nisso, amados, meu marido, né, o qual eu larguei, deixei, fui ver minha vida, ele se converteu verdadeiramente numa igrejinha de fogo. Lá ele se batizou no fogo, lá tinha uma pastora do fogo, e a pastora ia para minha casa, ungia minhas calcinhas, orava na cama, e ela sempre dizia para ele, olha homem, tu crê que esta mulher pode entrar aqui pela igreja, adorando, louvando ao Senhor? Ele disse, creio. E aí, amados, Deus colocou um amor, que Ele mesmo disse que nem sabia que tinha por mim. É o amor de Deus, o amor ágape. E aí, aquele amor, amados, foi o que Ele ficou orando, não só pela restauração, mas por minha libertação. E Deus colocou um amor no coração dele, por minha libertação. E aí, amados, começou todo um processo. E aí ele estava numa situação, um amigo dele encontrou e disse, olha, na minha igreja, Deus restaurou, lembra de mim como eu era? Vamos para a minha congregação. Lá Deus tem restaurado tantos casamentos, vai restaurar o seu, vai restaurar a sua vida. E ele foi. E lá, amados, aquela igreja todinha, era o projeto Déboras, mães de joelho para filhos ficar de pé. E nas terça-feiras, amados, era a igreja topada, as mulheres orando por outras vidas e o meu nome no joelho.
E aí, amados, eles foram para o ministério Mevan, os pastores, os apóstolos da época. E lá eles souberam de Luiz Hermínio, ele tinha um projeto que era resgatar prostitutas. Ele ia, lá no prostíbulo, Deus dava a direção e marcava para essa prostituta ir para um local, e nisso levava ela para o salão de beleza, produzia ela, dava uma roupa e marcava um encontro. Quando chegava lá, quem ia? A prostituta estava achando que ia para aquele lugar, para ali ela ter um caso, receber o dinheiro dela e ir embora, que era o ofício dela. Mas não, amado, quando chegava lá, era um casal de pastores. Começava a falar de Deus. E esses pastores viram isso. E aí eles lembraram e disseram, vamos fazer com esse casal. E aí o pastor, o apóstolo, foi buscar o meu esposo em casa, foi falar com ele, você crê, você quer e tal. E nisso um grupo da pastora com 2 intercessoras foram no meu trabalho. Me ligaram e marcaram um encontro comigo. Me levaram lá para a orla. Pastor, é tudo mistério de Deus, viu, hoje aqui. O senhor colocar aqui esse arco, é bem pertinho de onde eu estava. Me levaram lá para um buffet, para um lugar, pagaram um lanche. E lá começaram a falar do projeto de Deus, do que Jesus veio na cruz. Olha, 2 horas de relógio, aquelas mulheres falavam, entrava a luta da carne contra o espírito. E eu dizia assim, olha, eu amo Deus, eu gosto de Deus, eu penso em voltar para a igreja, eu não me firmei nunca verdadeiramente, eu já fui a convites, mas para minha casa eu não volto. Meu esposo não volta, ele vai viver a vida dele, eu já passei muita coisa no casamento. E eu quero viver a minha vida, eu vou viver a minha vida, vou recomeçar a minha vida. Mas, amados, depois de tanto aquela mulher com amor, aquela mulher me faz uma pergunta, onde ninguém nunca fez em toda a minha vida. Ela disse, olha, amada, eu não sei onde você está. Mas eu já sabia, no fundo que ela sabia. Para ela estar ali, ela sabia. E ela disse, olha, não volte para onde você está. Não é os planos de Deus. Aquela mulher, ela já cansou de tanto falar, que ela diz assim, olha, não volte para aquele lugar. Amanhã eu vou no shopping, compro tudo novo para você, mas não volte para aquele lugar. Aquele lugar não é o lugar que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Amados, quando aquela mulher acaba de falar aquilo, e eu disse, olha, eu vou tentar. E aí eu vim mesmo endurecida, voltei para minha casa, e aí começou todo um processo na minha vida. Logo eles prepararam eu para o encontro com Deus. Passei 3 dias afastada, palavra, oração, louvor, intercessão. E aí, amados, eu lembro que no meio do encontro com Deus, houve uma peça. Era o dia que sucedia a libertação, que é o dia de sábado. Eu cheguei na sexta, no sábado e no domingo a gente voltava. E aí eu lembro de uma peça, quando representando ali, quando um espírito mau sai da vida do homem, ele vai. E ele vai por lugares áridos. E lá, ele lembra da casa, mas quando ele volta que encontra a casa adornada, limpa, sem a presença de Deus, ele diz, olha, vou voltar para lá. E ainda ele leva 7 demônios piores para a vida daquela pessoa. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Amados, olhe, se você me perguntar o que foi dito aqueles 3 dias, o que foi falado, o que foi ministrado, Peniel, algumas coisas eu lembro, mas, amada, essa peça entrou no meu coração. E a palavra que aquela mulher que ministrava a peça, ela disse, olha, Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Foi a palavra que eu peguei. E eu disse, como é? É sujeitar a Deus, resistir ao diabo, fugirá de vós, é o que eu vou fazer. Então eu vou me sujeitar a Deus e vou resistir ao diabo. Quando o diabo vir, eu vou dizer, eu rejeito você, eu sujeito a Deus. Eu resisto a você e eu sujeito a Deus. E, amado, naquele ano, janeiro de 2011, Deus começou a fazer toda uma obra na minha vida. E eu quero dizer para você, amado, como foi Noemi. Às vezes a gente sai de um lugar, diz, olha, esse lugar não é bom, é lugar de fome, é lugar de tristeza. E aí você vai para outro lugar, dizendo, não, lá vai ter pão, vai ter comida, mas não é direção de Deus. E aí, amados, mas Deus é um Deus que Ele faz todas as coisas. Noemi voltou para sua Belém, como eu hoje estou aqui, através do Conjunto Augusto Franco. No lugar de desonra, Deus dá dupla honra. E, amados, eu quero glorificar e exaltar, porque através da minha vida, da vida do meu esposo, que hoje ele não vai estar aqui porque ele está no médico,
E eu disse, não, vai ser hoje, no aniversário do programa. Mais uma vez eu vou estar contando o testemunho que Deus fez na minha vida. Então, amados, no lugar que Deus, Ele vai fazer muitas das vezes você voltar, é para te honrar. E, amados, quando a gente for restaurado, meu esposo, toda a família dele, ele ganhou para o Senhor Jesus. As irmãs, muitas eu tive a oportunidade de levar para o encontro com Deus. E naquele lugar, amados, Deus começou a fazer uma obra. Deus começou no lugar onde eu trabalhei, o lugar onde, amados, o inimigo, porque quando você está no mundo, a bebida entre amigos, a dança, é tudo normal. Quando você se converte, é tanto questionamento, tanto julgamento, tanto dedo acusador. Mas as boates que eu ia, era tudo amigo. Era telefonema toda hora, o WhatsApp. Amados, algum naquele trabalho, hoje eu pude ajudar, estender a mão, mostrar o evangelho, pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Eu tive a oportunidade com algumas pessoas de fazer isso. Porque, amados, é como diz, o evangelho de Deus é poder de Deus. E, amados, é esse poder que para o Senhor nada é impossível. Eu não sei qual o seu esposo que você tem aí, que está na bebida, ou você, homem, que tem uma esposa que está naquela situação. É o amor de Deus em nós que faz, amados, a gente interceder, não desistir, clamar, orar. E no tempo certo, amado, Deus sabe como trabalhar. Meu esposo não precisou ir atrás de mim. Meu esposo não precisou pregar Deus para mim, muitas das vezes. No começo, sim, ele não entendia, ele queria imputar Deus dentro de mim. Mas não adianta. Na carne você não converte ninguém, mas no poder de Deus, sim. A oração, amados, ela é poderosa para desfazer as obras de Satanás. Então foi o poder de Deus que desfez todo o mal que foi imputado na minha vida desde a infância, através, amado, de abuso de poder, muitas das vezes utilizado por minha tia, de uma orfandade, de uma falta de paternidade sobre a minha vida. Levou para várias situações que aconteceu na minha vida, que sucedeu. Um dos pratos que o diabo pegou desde a infância foi a sexualidade. É como, no seu caso, pode ser outros, amados. Às vezes você foi para lugares por vício da bebida, das drogas, muitos da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. O que, amado? A falta de uma paternidade. A falta, amado, do espírito de orfandade. E ainda mais, amado, sobre o que eu sofria na minha infância, através da minha tia. Um assédio moral. Sabe o que é você, criança, toda ali arrumadinha, cabelinho penteado, meus cabelos sempre foram enormes. E aí, amados, você chegar a estar na frente de uma pessoa, que é uma pessoa, é uma tia, é um parente, em vez de cuidar, amar. Ela tinha tanto ódio, tanta descarga de ódio, que o ódio, hoje, quando eu lembro, às vezes hoje eu já adulta, quando eu lembro que eu sentava do lado dela para almoçar, eu tinha que comer assim, olha. Porque se eu olhasse para ela, ela dizia, eu vou furar seus olhos. Ela tinha muita raiva de mim, muita. Mas Deus nunca permitiu ela tocar em mim para fazer um mal pior. E aí, amados, a gente vê o que Deus faz. Deus muda história, mudou de Noemi, quer mudar a sua. Ele tira a tristeza e transforma em alegria. E, amados, eu posso dizer que Deus foi muito bom comigo. Eu agradeço e glorifico a Deus pela obra que Ele tem feito na minha vida e mais vai fazer. Então, nesta tarde, amado, foi um pouco do que Deus fez na minha vida. Que Deus continue abençoando a sua casa, o seu lar. Não desista da sua família. Não desista do seu filho. Ame. Amados, muitas pessoas, muita mãe e pai, quer demonstrar o amor em coisas, onde você deve demonstrar em palavras, em atitudes, em ações. Porque é fácil, amado, eu dizer eu te amo, dando presentes. Mas eu quero ver o eu te amo, cuidando, zelando, ensinando, colocando no colo. Oh, amados, é toda uma diferença. E nesta tarde eu quero orar por sua vida. Pai Santo, Pai querido, eu quero apresentar a cada homem, a cada mulher que assistir essa programação. Pai, se há algo na vida desta pessoa,
Eu não sei qual foi a raiz que entrou. Na de Noemi, Senhor, foi por uma catástrofe. Foi um luto que levou essa mulher, uma tristeza profunda. Ao ponto dessa mulher, Senhor Deus, dizer: eu sou Mara, eu sou amarga. De ela até dizer: foi o Todo-Poderoso que fez isso comigo, e não foi. A Bíblia vai dizer: do que se queixa o homem vivente, queixa o homem dos seus próprios pecados. E aí, amados, muitas pessoas conhecem pessoas, têm seus filhos, se torna mãe solteira, precisa trabalhar e seus filhos são criados como banana. Era como eu era criado. Mas, amados, o diabo, ele é esperto em cuidar desses órfãos, da forma dele, levando alguns para a prostituição, para os vícios. Ele sabe como agir. Mas eu quero dizer para você que é um Deus todo-poderoso, que Ele entra na sua vida, Ele muda história, Ele muda situações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu quero dizer, amados, nesta tarde, que eu sou resposta de oração. Eu sou resposta de intercessão. Eu sou resposta do amor ágape do Senhor. O amor incondicional que usou pessoas, que não destruiu, amados, aquilo que o diabo queria fazer na minha família, restaurou. Oh, amados, e a glória desta última casa foi maior do que a primeira. Nós casamos na igreja evangélica. Oh, amados, hoje tem pessoas à frente do evangelho. Pastores, tem outras pessoas, missionários. Quantas pessoas, amada, através da minha vida e da vida do meu esposo, a gente tem sido canal de bênção. Oh, mas como de graça o Senhor me resgatou, era o mínimo que eu poderia fazer pelas vidas. Esse amor, que eu não teria esse amor para orar, interceder. O homem carnal não tem. O homem carnal, ele quer julgar, ele quer atirar pedra, ele quer apontar o dedo, ele quer dizer: olha, se vire. Mas não, amados, o amor de Deus em nós é que nos leva a orar, a interceder, a pagar o programa, a estar aqui. Há um preço, foi pago por Jesus naquela cruz. Mas há um preço, amado, em se dispor, botar a cara para bater. Porque muitas das vezes, amado, os julgamentos são dos de perto. Mas nós devemos seguir a vontade de Deus, que não é fácil. Que muitas das vezes, amado, não é fácil. Mas Ele é que diz: vá, eu estou contigo. Eu passei por isso, eu fui perseguido, eu fui julgado. Mas não olhe. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para mim. Faça a minha vontade. Cumpra o meu ID. E aqui está o programa. Nascido no coração de Deus. Dorcas, levanta-te. Amém? Até a próxima terça-feira, se assim o Senhor permitir. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. TV Converte apresentou o programa Dorcas, Levanta-te, com a missionária Ana Luzia.